Vamos virar a ampulheta. Feche os olhos por um instante. Agora imagine que não existe céu, não existe terra, não existe mar, não existe luz, nem mesmo o tempo começou a passar. Não há estrelas acima de você, montanhas no horizonte ou qualquer som que indique que a vida um dia existirá. Existe apenas um vazio absoluto. Os antigos gregos chamavam esse vazio de caos. Mas não pense no caos como bagunça ou destruição. Para eles, o caos era algo muito mais profundo. Era um espaço infinito onde absolutamente nada havia sido criado. E foi justamente desse vazio que tudo começou. Sem aviso, sem explosões, sem batalhas. O primeiro ser surgiu silenciosamente. Seu nome era Gaia, a própria Terra. Ela não nasceu sobre um planeta. Ela era o planeta. Montanhas, vales, florestas e campos ainda não existiam, mas toda a matéria do mundo já fazia parte dela. Logo depois surgiu Tártaro, o abismo mais profundo do universo, um lugar tão antigo quanto a própria criação. Em seguida, nasceu Eros, mas não o pequeno arqueiro que costuma aparecer nas histórias romanas. O Eros primordial representava a força que aproximava os seres e permitia que novas vidas fossem criadas. Era o impulso que fazia o universo deixar de ser vazio. Pouco a pouco, o silêncio começou a desaparecer. Gaia deu origem a Urano, o céu. Quando Urano se estendeu sobre Gaia, o universo finalmente ganhou forma. Pela primeira vez existia um alto e um baixo, um acima e um abaixo. Um lugar onde novas vidas poderiam surgir. Da união entre Gaia e Urano nasceram seres gigantescos, os primeiros titãs, Oceano, Hipérion, Jápeto, Reia, Têmis, Mnemosine, Cronos e muitos outros. Cada um representava uma parte da natureza ou do próprio universo. Os mares, o tempo, a memória, a luz, as leis. Os gregos não enxergavam esses seres apenas como personagens. Eles eram a própria manifestação das forças da natureza. Mas a criação do universo estava longe de terminar. Gaia também deu à luz criaturas ainda mais impressionantes, os ciclopes, gigantes de um único olho, e os hecatônquiros, seres enormes com 100 braços e 50 cabeças. Até mesmo Urano ficou assustado diante da aparência daqueles filhos. Temendo perder o controle sobre sua criação, ele aprisionou essas criaturas nas profundezas da Terra. Foi o primeiro grande ato de medo da mitologia grega. E também o primeiro passo para uma tragédia. Gaia jamais perdoaria aquilo. Anos depois, ela convenceria Cronos a enfrentar o próprio pai. Você já conhece essa parte da história. Cronos derrotou Urano, depois foi derrotado por Zeus, e os deuses do Olimpo finalmente assumiram o controle do universo. Mas existe um detalhe curioso que quase nunca aparece quando ouvimos essa história. Para os gregos, o universo nunca foi criado de uma única vez. Ele foi sendo organizado. Primeiro surgiu o vazio, depois a terra, depois o céu, depois as forças da natureza, depois os titãs, depois os deuses. Era como se cada geração tornasse o mundo um pouco mais organizado do que a anterior. Talvez seja por isso que essa narrativa continue tão fascinante. Ela não tenta explicar apenas como o universo nasceu. Ela tenta explicar por que o mundo funciona da maneira como funciona. Por que existe o céu? Por que existem as montanhas? Por que o mar parece infinito? Por que o amor aproxima as pessoas? Por que o tempo nunca para? Tudo possuía uma origem, tudo possuía um significado. Hoje sabemos que o universo surgiu há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos.
em um processo muito diferente daquele imaginado pelos gregos. Ainda assim, é impressionante perceber como uma civilização sem telescópios, satélites ou computadores foi capaz de criar uma narrativa tão rica para responder à maior pergunta de todas: como tudo começou? Talvez esse seja o verdadeiro poder da mitologia. Ela nunca pretendeu competir com a ciência. Ela nasceu muito antes dela. Enquanto a ciência busca respostas através da observação e das evidências, a mitologia buscava compreender o mundo através das histórias. E, de certa forma, continua fazendo isso até hoje, porque sempre que olhamos para o céu estrelado e nos perguntamos de onde viemos, estamos repetindo exatamente a mesma pergunta que alguém fez há mais de 2000 anos. Talvez mudem as respostas, mas a curiosidade continua exatamente a mesma. A areia da ampulheta continua caindo, e nossa próxima viagem nos levará ao lugar onde homens e mulheres viajavam durante semanas apenas para ouvir uma única frase: um templo envolto por montanhas, uma sacerdotisa e profecias capazes de mudar o destino de reis e impérios. Na próxima viagem, vamos descobrir o que realmente acontecia no oráculo de Delfos. Até a próxima viagem.